Eu sou a Ru Dias, do Perplexidade e Silêncio, e hoje é dia de falar de contos de fada. Para quem acompanha o Perplexidade e Silêncio, já deve ter visto que lá no blog eu estou fazendo um desafio que chama Desafio Livros pelo Mundo. O objetivo desse desafio é divulgar a literatura que existe em outros países fora Estados Unidos e Inglaterra, que acabam sendo os mais conhecidos. E agora é a vez de falar da Dinamarca. E eu escolhi falar do Hans Christian Andersen, que é dinamarquês, e também porque eu adoro falar sobre contos de fada e achei que seria um bom pretexto. Como eu sempre gostei de contos de fada, principalmente na época da faculdade de psicologia, que a gente estudava bastante o simbolismo deles em psicanálise, eu tenho esse livro aqui, que são as obras completas do Hans Christian Andersen, então contempla todos os contos de fada dele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar esse livro por dentro para vocês. Mas antes queria falar um pouquinho sobre ele. O Andersen era filho único, filho de uma mãe de origem humilde. A mãe dele era bastante pobre e o pai tinha uma linhagem vinda da nobreza e tinha uma condição financeira um pouco melhor. Na época tinham até algumas fofocas dizendo que o Andersen era filho bastardo do rei da Dinamarca, mas essas fofocas nunca se comprovaram. O primeiro emprego do Andersen foi como ator de uma peça de teatro da escola onde ele estudava. Mas ele era muito introvertido e muito tímido e ele não se deu muito bem nessa função. Ele preferia ficar por trás dos bastidores e aí ele começou a escrever pequenas peças de teatro para a escola. Logo os professores perceberam que ele tinha um dom para escrever e ele teve a tarefa de reescrever alguns contos e algumas histórias que as crianças da época ouviam. E com o tempo ele foi elaborando essas histórias e foi imaginando algumas coisas por conta própria e foi aí que ele começou a criar os contos de fada pelos quais ele é famoso até hoje. Então se a gente conhece um pouquinho da história do escritor, a gente sempre acaba percebendo algum toque autobiográfico deles pelas obras. Mas vamos falar um pouquinho do livro. Esse livro é uma versão comentada e anotada de todos os contos do Hans Christian Andersen. Quem foi responsável pelas anotações e comentários é essa moça aqui chamada Maria Tatar. Ela é especializada em literatura infantil, em literatura alemã e em folclore. Então as observações que ela faz ao longo do livro são bastante relevantes e enriquecem bastante a leitura da gente. Ela explica a origem daquele conto de fada, ela explica o folclore que tem por trás daquilo, então é bastante interessante. Eu vou folhear para vocês aqui enquanto eu falo mais um pouquinho sobre a obra dele. Aqui ele. O Andersen escrevia uma série de coisas diferentes, diários de viagem, poesias e peças de teatro, mas ele ficou conhecido mesmo pelos contos de fada devido à facilidade que ele tinha de escrever para o público infantil. Esses comentários aqui em vermelhinho e laranja que são os da Maria Tatar que eu mencionei. Ele é responsável por contos de fada como A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Rainha de Gelo, A Roupa Nova do Rei, Thumbelina, entre outros. O livro tem cerca de 150 ilustrações e todas elas são muito bonitas. E tem uns traços assim que remontam mesmo a contos de fada, coisa antiga, é muito legal de ver. Ao contrário do que pode parecer a princípio, os contos de fada do Andersen, embora sejam escritos para o público infantil, eles não têm nada de infantilizados. Eles abordam temas bastante profundos, de um jeito melancólico. Ele tinha uma alma melancólica, né? Então isso transparece na forma como ele descreve as situações e as pessoas. E diferente das fábulas, que normalmente tem uma moral no fim da história, os contos de fada dele não necessariamente têm, mas fazem a gente refletir bastante sobre as temáticas. Esses contos eles são legais de serem lidos não somente para as crianças, mas por nós adultos, porque tem muita relevância, inclusive para a nossa cultura pop de hoje em dia e tal. Então é bem legal ler até para saber como são as histórias originais. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal do YouTube do Perplexidade e Silêncio foi um sobre a história original da Pequena Sereia. Esse vídeo é inclusive um dos mais acessados até hoje e ele fez bastante sucesso, que me deixou contente. A história original é do Hans Christian Andersen e é muito diferente da história da Disney por vários motivos. E eu prefiro de longe a história do Andersen. Se você estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre a história original da Pequena Sereia, é só acessar o vídeo que tem este nome. Vou colocar aqui, tá bom? Obrigada pela visita. Não deixem de ver lá no blog o Desafio Livros pelo Mundo, porque eu tenho indicado livros bastante interessantes por lá. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tchau e até mais.